Boa tarde, pessoal. Eu sou Samuel Hinen, da Janus Investimentos. Hoje tenho um grande prazer falar novamente com o gestor de eventos e investimentos, João Paulo Reis. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, Samuel. Pô, um prazer enorme estar falando com você, com o teu público, né? E estou à disposição aí para responder o que você quiser e do teu público também. Ótimo. Para vocês que não sabem, o fundo Venture Value FIA é um fundo de investimentos em ações. Foi fundado em 2004, usa o modelo de gestão private equity. Então, em empresas de capital aberto na bolsa, optando por empresas sólidas com um bom histórico, história de lucratividade, governança cooperativa, gestores qualificados, descontos de valor patrimonial, estejam em processo de redução das despesas financeiras, tenham possibilidade de escalar a produção. Então, vamos ver a primeira slide. Okay. As características operacionais do Venture. A aplicação mínima inicial é R$500, é ótimo para as pessoas entrar. Taxa de administração é praticada 2% ao ano. Taxa de performance é 20%, que é de 100% do Ibovespa. Vamos continuar aqui. É a rentabilidade acumulada. Eu acho muito importante de destacar que não é fácil para bater a Ibovespa em um ano, mas se olha no gráfico que o fundo, no longo prazo de 10 anos, está batendo a Ibovespa todos os anos, consistentemente batendo o benchmark, que eu acho que é uma coisa fantástica. Os investidores têm que saber desse fundo. E a brincadeira, Samuel, desculpa te interromper, é que a nossa recuperação parece que é em V, né? Não tenha dúvida aí que a nossa e o nosso V tendendo para Nike, né? Mas você vê que tem uma recuperação em relação ao Bovespa aí um pouco mais agudo. Vamos ver se a gente continua mantendo isso. Não, é isso que estou falando. Se você olha antes da pandemia, chegava a mais de 20%, 22%, 23%, não sei o que chegou, 25% por ano. A ideia é exatamente. Hoje, em 5 anos, a gente está com uma rentabilidade próxima a esse nosso objetivo, né, que eu comentei com você, de estar entre 20% e 25% ao ano nos últimos 5 anos. Nos 10 ainda não chegamos nesse número mágico, mas estamos trabalhando para isso. Não, eu acho que para o investidor que está procurando onde aplicar, está batendo uma coisa seguro, porque todos os anos para vocês, você tem que bater a Bovespa, né? Isso, o benchmark. O fundo está fazendo isso. Exatamente. Então, vamos abrir a carteira de vocês? Vamos abrir o segredo, não, o grande segredo, né? Que não tem, na verdade, não tem segredo nenhum, né? Deixa eu abrir. Tá aqui, ó. Isso. Se você quiser, eu te posso dar uma carteira mais atualizada. Essa é de que dia? Acho que foi de ontem. Foi de ontem essa? Pode já compartilhar se quiser. Você me libera aí que eu compartilho que acabou de sair, que acho que é mais. Aí. Participantes. Encher. Está dizendo aqui que você tem que me habilitar. Mas, se quiser seguir por essa aqui, a gente vai, porque o importante mesmo são as posições. Né? A gente está bem melhor que assim. Né? Mas acho que é mais interessante. Vamos seguir por aqui. Então, como o Samuel disse, a gente, isso está no nosso site, a gente se vende como um private equity de bolsa. O que significa isso, basicamente? Né? A gente entende o nosso fundo como uma holding, tá? Né? Mal comparando com a Berkshire, né? Então, quem sabe um dia a gente chegar lá, né? E esse fundo como holding, ele investe em unidades de negócio, né? Que são as empresas que compõem a carteira. Então, como vocês podem ver aí, essas são as empresas da carteira hoje, né? Então, vocês vão ver que tem 2 grandes grupos de empresa a princípio, né? Seria um fundo que tem essa pegada de private equity, mas ele tem uma coisa híbrida, exatamente porque a gente está inserido dentro de um contexto das plataformas de investimento e a gente não pode ter só apenas empresas com grandes assimetrias.
né, que normalmente são aquelas empresas abandonadas, uma liquidez um pouco menor que a média, né, mas ali que estão as grandes pepitas, né? Então, de alguma forma, essa é a nossa expertise, né? Nesse grupo de empresas, de alguma forma, a gente enxerga muito valor. Tá aí Home, né, a Rodobens, né, a Tupi, a Oi, que já está começando a destravar, as pessoas estão começando a entender o valor de Oi, né? Metal você estava já começando a comprar, né? Sim, sim, sim. Hoje exatamente. Hoje ela está com essa participação. No início do mês passado, quando a gente conversou, né, antes da grande alta aí que o pessoal começou a perceber o valor da empresa, né? A gente estava com uma participação menor. Hoje a gente já está na casa dos 5%, né? A Profarma também é outra empresa também que a gente está acreditando bastante. Então, essa seria o do grupo das empresas com grandes assimetrias, né? Com grandes possibilidades de valorização. E um outro grupo de empresas, que seriam as empresas lastreadas no Ibovespa, né, onde a gente adota a mesma filosofia, né, só que faz um stock pick, uma escolha daquelas que a gente entende que tem maior potencial de valorização. Então, seriam esses dois grandes grupos exatamente porque pela liquidez delas e justamente para dar saída para quem quiser investir conosco, né, tanto respeitando aí o nosso prazo de resgate aí de D14, tá? Então, para começar aí com a questão da Home, né? Uma empresa que está aí como principal posição da carteira, né? Só para lembrar que, para quem não conhece, a Home é uma empresa com 90 anos de história, né? Então, não é à toa que ela está na carteira. Se vocês forem ver, esse é um dos grandes critérios que a gente utiliza para a escolha das ações, é uma empresa com histórico. E conte a sua história, né? Principalmente, e conte a história das suas crises, né? Porque através delas é que eu vou saber quem você é. Né? Então, por conta... Exatamente. Né? Então, através dessas crises, como é que essas empresas passaram por essas crises? Se você for ver, a média de idade das nossas empresas é na ordem de 50 anos. Por que será? Né? Elas, imagina por quantas crises elas passaram num ambiente tão econômico, tão hostil que é o Brasil. Né? E imagina a Home com 90 anos. Você imagina que essa empresa é fundada em 1930, né? em termos de história, né? Para a gente contar, essa empresa fazia arados puxados por bois, né? Principalmente para a área agrícola. E 90 anos depois, hoje essa empresa faz máquinas com impressão em 3D em metal, tem unidades no mundo inteiro, tem uma unidade na Alemanha. Eles têm unidades na Europa, Ásia. Isso. Sabe exatamente. Que eles estão vendo uma recuperação nas unidades fora? Na Alemanha, o que aconteceu no segundo trimestre? Eles tiveram 0 de entrada de pedidos. Como são grandes projetos, são projetos que demoram 12 meses para serem montados, são máquinas assim, de altíssima precisão, principalmente para atender a indústria aeronáutica, né? Eles tiveram entrada de pedidos 0 no segundo trimestre, mas já está em sinalização, principalmente pela retomada da China, que é um dos principais clientes deles, né, da unidade alemã, né, com uma retomada muito forte. Então, eles já estão construindo a carteira de 2021. Óbvio que eles falaram, vai ter um gap, né, exatamente por conta da parada brusca, mas a retomada é consistente. Tá? Mas o que eu queria dizer para você... No segundo trimestre também. Em relação ao resultado da Home no segundo trimestre, foi muito positivo. Existia uma expectativa de que existiria um tombo muito grande. Eles apresentaram um aumento na receita, melhoras de margens, realmente foi assim, fantástico. É pena que ela foi ofuscada pelo resultado da WEG, né, que foi espetacular também. Né? Mas a gente entende que com o esclarecimento e o mercado começando a entender melhor o que está por trás da Home, a gente, de alguma forma, essa é uma grande oportunidade para explicar isso, né, através dessa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Então, a Home realmente é uma joia, né? Ela é líder no setor de máquinas, né, no que a gente chama de bem de capital. E o que eu ia comentar com você, essa unidade alemã, o Samuel, por incrível que pareça, ela recebeu prêmio de inovação. Então, você imagina, uma empresa brasileira que tem uma unidade alemã ganhar um prêmio de inovação na Alemanha. Né? Então, você vê o valor que uma empresa dessa tem. E a troca de tecnologia. Né? A empresa da primeira, né? Você está... Exatamente. Então, não sei se você sabe a história da Home. A Home foi a empresa que trouxe o primeiro carro para o Brasil. Depois vocês pesquisem e chamam ela Homezeta. Né? Um carrinho pequenininho. Do carro? Era Home com a Isetta, que era uma empresa italiana. É um carro pequenininho, né? Que parecia, a porta abre pela frente, parecia uma geladeira, né? Com motor, acho que BMW, se eu não me engano.
vale a pena, pela história, né? Para vocês verem que essa empresa está presente nas nossas vidas há muito tempo. Daí ela está presente em tudo. Como eu disse, ela está na base, né, da produção industrial brasileira. Ela é a máquina das máquinas, ela é a indústria das indústrias. Então, quando você liga para a Home, você sabe como é que está o setor de máquinas agrícolas, né? Você sabe como é que está o setor de veículos leves e pesados, óleo e gás, sabe como é que está o setor de eólico, já que ela faz a fundição daquelas grandes peças que unem as pás, né, dos grandes aerogeradores, então, da parte ferroviária, né? Então, da parte de válvulas, principalmente para o setor de saneamento, né? Então, você vai me perguntar o seguinte, pô, você está em praticamente tudo que está relacionado ao investimento. É isso. A Home, ela está na base de tudo. Então, se você acredita que o Brasil vai crescer, que ele está com os indicadores macroeconômicos ideais para o investimento, a Home é o melhor cavalo para você galopar essa bela estrada que se abre. A Home é a maior participação da carteira, né? Isso, exatamente. Porque a gente acredita tem muito potencial, que eu falo. Antes da crise, a Home estava rodando aí na casa dos R$18. Tá? A máxima, se eu não me engano, foi R$17,43. Tá? E isso não existiam as condições macroeconômicas tão favoráveis como temos hoje. Tá? Hoje, a Home está com uma condição mais favorável do que antes da crise. Neste período também ela lançou uma nova linha de serviço que é a locação de máquinas, né? Então você imagina que isso de alguma forma beneficia todo o parque industrial, beneficia muito a Home, mas beneficia muito mais a indústria brasileira, porque a partir do momento que você loca as máquinas, você tem a possibilidade de fazer projetos que tinha uma demanda pontual, né? De repente, por conta de um dólar extremamente favorável, você tem uma demanda por fabricação de peças pontuais, ela vai lá, aluga a máquina, atende o pedido e pode devolver. Se aquela demanda persistir, ela fica com a máquina ou não. Então, tem uma flexibilidade hoje muito grande. Tá? E isso, de alguma forma, beneficia tanto a Home quanto o cliente dela, tá? Que passa a ter uma fidelidade cada vez maior. A Home hoje não é só apenas uma fornecedora de máquinas, né? Ela é hoje uma facilitadora, ela traz muitas soluções para os clientes. E outra informação importante, né, que vale ser ressaltada é o seguinte, com os juros baixos, né, que esse é o grande diferencial, é a grande novidade, né, do Brasil nos dias de hoje, né? Quando é que você pensar em juros em 2% no Brasil, Samuel? Quando é que você pensa? Exatamente, ninguém pensou isso, nem nos sonhos, nos maiores sonhos aí, alguém pensou nisso, né? E o que está acontecendo? Né? A Homes tem percebido que duas situações, ou os seus clientes estão antecipando, né, o pagamento dos seus empréstimos, ou seja, liquidando os seus empréstimos antecipadamente, ou pegando essas reservas que eles tinham em renda fixa e investindo na produtividade das suas empresas. Aquele projeto de produtividade que gerava 5%, 6% de melhora de produtividade, que não fazia sentido com juro alto, passa a fazer muito sentido hoje. Então, o pessoal está fazendo conta, pegando o rendimento em renda fixa e investindo em produtividade. E você sabe muito bem, Samuel, que quando você investe em produtividade, você tem aumento de oferta sem inflação. Não, mas as empresas de hoje eles têm que fazer isso, porque é tecnologia que muda tudo, baixa os custos da fabricação. É isso. Você entendeu perfeitamente. Para o teu público entender o que eu estou falando, é o seguinte, você imagina um industrial hoje que fabrica peças para atender a indústria automobilística, tá? Que ele está com aquele parque cansado, né? Com as suas máquinas cansadas, já tendo uma manutenção já ficando cara, né? Ele simplesmente chega para a Home e fala, eu quero uma máquina nova. Tá? A Home, com esses juros, vai financiar a taxas baixíssimas. Né? Hoje, uma máquina nova da Home economiza 20% de energia. Ele consegue pagar a prestação só com a economia de energia, fazendo o mesmo número de peças ou talvez mais, aumentando o número de fabricação por máquina, com um custo 20% menor. Que ele consegue pegar isso e pagar o financiamento. Então, realmente, é uma situação inimaginável. Tá? Então, é realmente o que a gente está prevendo, que talvez os economistas ainda não estejam colocando aí nos seus cálculos, é a possibilidade de um aumento brutal da produtividade no Brasil, tá? Por conta exatamente dos investimentos que estão sendo feitos nas melhoras dos equipamentos e da eficiência das máquinas. Com os juros baixos ajuda as empresas também para investir no crescimento. É uma exatamente. E uma coisa que a gente tem colocado também, né, com o dólar nas alturas,
já está em vigor um processo de nacionalização das cadeias industriais, né? Aquilo que era inviável para o Brasil, né? Por exemplo, que a gente sempre conta de uma live do presidente da Volkswagen, né? Que acabou de lançar um carro no Brasil. Quando uma Volkswagen lança um carro, ela faz praticamente uma tomada de preço de quanto é que custa as peças no mundo inteiro, em todas as unidades dela, na Hungria, na Polônia, no México e no Brasil. E aí, quando ela fez a conta, ela verificou que as peças fabricadas no Brasil estavam mais baratas que nas outras unidades. Então, isso vai demandar novas ofertas de peças que precisarão ser fabricadas pelas máquinas da Honda. Então, isso é muito interessante. Isso em tudo, né? Estamos falando da indústria ferroviária, na parte de máquinas agrícolas, na parte de máquinas de linha amarela, exatamente para atender a infraestrutura, no óleo e gás, tudo. Fica tudo disparado, porque o Brasil realmente agora, com essas condições macroeconômicas, está muito competitivo nesse instante. Esperamos que a gente mantenha essas condições competitivas com a aprovação das reformas, porque o Brasil, historicamente, oscilou entre ser competitivo e não ser, exatamente porque nunca se preocupou com a questão fiscal, né, com a questão das reformas, de diminuição da carga tributária, né, de diminuição dos custos trabalhistas e, principalmente, no frigir dos ovos, o tamanho do Estado na economia. Então, se a gente realmente atacar essas agendas, a gente acredita que realmente o Brasil tem um futuro promissor. O problema é que a nossa história nos condena, né, Samuel? Então, vamos ficar aí com o pé sempre atrás, mas com um otimismo aí moderado em relação a tudo que pode acontecer. As coisas estão mudando, devagar. Pois é. Bom, vamos seguir. Você quer que eu siga em relação às empresas, as empresas das assimétricas, ou você quer que eu faça aí linha a linha? Você vai como quiser. Você quer escolher uma empresa? A gente já falou de Home, vamos falar agora de Vale, um pouco de Vale, né? A Vale, que eu falo, é uma empresa exemplar, né? Uma empresa aí de commodity, e como toda empresa de commodity, a gente tem que ter sempre em mente a questão do custo de produção, né? Esse é que é o grande segredo de uma empresa de commodity. Comprem aquelas que têm um menor custo de produção, porque elas é que terão uma maior vantagem. Já que a receita, né, ela é variável em função do preço, né, e é muito variável, onde a empresa controla, onde ela tem um controle efetivo, é no custo de produção. E a Vale, a gente vê que mantém os custos de produção dos melhores minérios de ferro numa faixa muito baixa, e o grande trabalho dela é explorar esse minério no meio da selva e levar para a China. No final das contas, a grande inteligência da Vale é a logística, levar esse minério do meio da selva para a China pelo menor preço possível. E hoje, pelos cálculos que a gente tem, esse minério chega na China na casa aí dos 30 a 35 dólares. Né? Vocês imaginem com o minério chegando na casa dos 120 dólares, que deve ser muito bom ser sócio de uma mineradora, né? Com margens tão altas, né? Com baixo endividamento. Então, sistema de geração de caixa muito forte. Né? A gente viu também nesse mês de julho a possibilidade da Vale estar pagando dividendos. Né? Vocês viram aí o efeito que isso teve no papel e, principalmente, a oferta que o BNDES-Par fez pelo papel, né? Uma oferta aí enorme, né? A maior da história, e vocês viram um apetite em relação ao papel. Então, eu acho que isso é outra sinalização muito importante, né? Principalmente dos gringos, né, Samuel? Né? Que todo mundo falou que eles saíram ano passado, largaram o nosso mercado, mas talvez eles estejam de olho, e também de olho principalmente nessas grandes ofertas do BNDES-Par, que tem uma carteira enorme de empresas aí valiosíssimas, como Petrobras, Klabin, Suzano, JBS. Né? Provavelmente existe aí uma chance aí do gringo entrar através dessas ofertas. Tá? Então, acho que é basicamente isso. O Vale está bastante baixo ultimamente também, né? O EV/EBITDA está 4,3. Sim, sim. Principalmente em comparação com as empresas australianas, né? Com as pares australianas. A gente entende... Exatamente. A gente entende que esse desconto, tá, principalmente em relação ao preço, está também em função das manchas relativas ao acidente de Brumadinho e Mariana. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem acompanhado que a Vale tem trabalhado muito para melhorar essa percepção, principalmente com o pagamento de indenizações e a recuperação efetiva da região. Né? A gente já vê a Vale trabalhando junto com o Estado de Minas Gerais para requalificar aquela área como uma área que antes era de mineração, secularmente, né, de mineração, para ser uma área de ecoturismo. Né? E, a partir daí, a Vale ter
a possibilidade de mostrar um trabalho de recuperação efetivo e aí, a partir daí, melhorar a sua percepção de valor, né? Que hoje a gente vê que esse ESG hoje está muito em voga e a Vale está muito ciente disso. Tá? Então, a gente entende que essa percepção, né, deve mudar e pode estar aí o grande upside dela, né, a melhora da percepção dela em relação aos pares australianos, e aí a gente acho que tem um desconto em torno de 20% a 30% em função dessa questão. Eu acho que a Vale é um papel que precisa ser olhado com carinho, né? Além do que, se enquanto não há essa precificação, a gente vai recebendo os dividendos, que também não faz mal a ninguém nessa mão. Bom, Gerdau, outra empresa também acabou de soltar resultado, né? O resultado também veio em linha, apesar de todas as dificuldades do segundo trimestre, né? Mas o mais interessante da Gerdau é a percepção dela, é a mudança do mindset dela, né? Dela se transformar numa empresa de serviços. Ficou muito nítido, né, na entrevista e no call que a Gerdau deu, né, do Werneck, né, o presidente atual dela, né, mostrando exatamente a mudança do mindset, do que transformar uma siderúrgica numa empresa de serviço, de soluções também. A gente está vendo as empresas hard, né, se transformando em empresas de soluções. Nós entregamos todas as soluções para você, principalmente nos novos negócios, onde você vê ali a possibilidade da Gerdau entrar também nas fundações, né, ela entregar um serviço de fundação, principalmente em cima de estacas metálicas que ela mesma produz. Então, de alguma forma, ela começa a entrar nos processos, né, de entregar peças, principalmente para a indústria eólica. Então, de alguma forma, a gente vê a Gerdau se reinventando, né, e agregando valor ao seu produto. Um outro mercado para entrar, né? Uma outra caixa que vai entrar. Sim, sim. Então, e o mais interessante também dessa entrevista é que a Gerdau voltou a exportar aço para a China, né? Então, a China, depois de 11 anos, virou importadora, né, de aço. Então, vocês imaginem que realmente essas questões macroeconômicas, esses indicadores macroeconômicos realmente mudaram toda a nossa perspectiva em relação aí à nossa competitividade. Então, a Gerdau, nós acreditamos aí que deve se beneficiar bastante, principalmente onde ela está localizada. Hoje, as suas unidades estão basicamente nos Estados Unidos, América Latina e Brasil. Nos Estados Unidos, estamos com expectativa aí da aprovação do plano de infraestrutura, né, que provavelmente vai ter que se basear em investimentos, né, na infraestrutura, que é basicamente aço, né, que a gente sabe, né, Samuel, que a infraestrutura dos Estados Unidos vem se sucateando já há algum tempo, né, e há um plano de melhora disso desde 2007 que não sai do papel. Eu acho que em função também da necessidade de empregar as pessoas, né, esse plano provavelmente deve sair do papel. E o Brasil, aquilo que a gente vem falando, é um país a ser construído, né, déficit para toda a ordem, né, onde as pessoas veem déficit, a gente vê oportunidade, né, habitação, saneamento, infraestrutura, tudo é um país para se fazer, né, um país para construir e eu acho que com uma oportunidade única aí por conta dessas questões macroeconômicas que a gente já comentou. Itaúsa também é que a gente fala, né, é o veículo de investimento de um dos maiores investidores do país, que é o Roberto Setúbal, né? Através da Itaúsa, a gente de alguma forma consegue enxergar para onde este grande investidor está olhando, né? Obviamente ele está olhando para o setor financeiro através do Banco Itaú, né, que é a grande parcela da Itaúsa é o Banco Itaú, mas também está olhando para o setor de varejo através da Alpargatas, né, e construção civil através da Duratex e óleo e gás através da participação numa empresa chamada NTS de gasodutos, né? Então, a partir daí, de alguma forma, a gente acaba nos aproveitando, né, fazendo um copy-paste aí dessa inteligência e aproveitando isso para o resto da carteira, né? Então, no óleo e gás estamos com a Petrobras, na construção civil estamos na Rodobens, né, no setor de varejo e consumo estamos na Gereissat, né? Então, de alguma forma, a gente entende que essa inteligência pode ser aproveitada. Além do que a Itaúsa é historicamente uma grande pagadora de dividendos, né, e a gente entende que terá uma atratividade muito grande, principalmente para os novos CPFs que vão ingressar na Bolsa aí, em busca de rentabilidade através dos dividendos, já que a gente sabe que a informação que a gente tem que o dividend yield do Ibovespa hoje está na ordem de 3,4%, ou seja, acima da Selic. Logo, então, hoje a atratividade está no dividendo. Então, foco nas empresas grandes pagadoras de dividendos, com histórico consistente pagador de dividendos, porque essas devem se beneficiar bastante aí desse ingresso de dinheiro novo.
São empresas que eles vão sair da pandemia, vão sair forte nesse tempo que tem a mudança, o investidor vai continuar ganhando o dividendo. Exatamente, exatamente isso. Esse é o nosso hedge, né? O dividendo acaba sendo um hedgezinho de segurança, né? Enquanto não vem a bonança, ele vai ganhando aí 5, 6% isento de IR ao ano, que está muito bom, né? Na atual conjuntura de juros baixos, aí eu acho que está muito bom. Né? Maravilha, vamos seguir aqui. Rodobens. Rodobens é uma empresa também do grande grupo Rodobens, né? Então, a gente entende que é uma incorporadora ligada ao setor imobiliário, né, principalmente em cidades médias, né, do interior de São Paulo e Centro-Oeste, né, em regiões muito ligadas ao agronegócio. Por que será? Né? Você imagina por que uma incorporadora está intimamente ligada a cidades, né, que estão ligadas ao agronegócio? Você imagina o quanto de riqueza está sendo espraiado por essas regiões, né? Então, de alguma forma, a Rodobens se beneficia disso, e principalmente pelo modelo, né, do Minha Casa Minha Vida, né, que é um modelo para atender exatamente esse déficit habitacional, né, importante que o Brasil tem, né, e agora com a taxa de juros baixa, o que a gente tem visto é que com a parceria da Caixa Econômica, as prestações da casa própria têm sido mais baixas do que os aluguéis. Então, está tendo uma migração. No segundo trimestre, eles apresentaram um resultado operacional que ainda deve ser confirmado agora com o resultado do segundo trimestre, agora no dia 12, né? Muito fortes. Tá? Então, a gente entende aí que a Rodobens está se aproveitando dessa recuperação. A gente está vendo também, do ponto de vista macro, que a recuperação está vindo exatamente pela infraestrutura e pela construção civil. Então, a gente entende que a Rodobens deve se beneficiar bastante desse movimento e é uma das grandes apostas onde a gente entende que tem um dos grandes upsides da nossa carteira. Tá? Petrobras, como a gente disse, antes de conversar, né, o Samuel, ela está muito parecida com a Vale, principalmente sendo também uma empresa de commodities, né? A gente entende que o custo de produção aí vem caindo de um petróleo de excelente qualidade, né? O Petrobras está exportando, está conseguindo um margem, um prêmio de qualidade em relação ao Brent, que é espetacular, né? Ela continua focada aí em concentrar nesse core, né, no pré-sal, e vendendo todos os negócios que não sejam ligados ao pré-sal. Então, a gente entende que essa concentração é favorável, é exatamente onde ela tem a maior especialidade, onde ela tem um diferencial, né, que é a exploração em águas profundas, né, e eu acho que é isso que a gente tem que focar. Né? Então, a Petrobras, a gente entende aí com o atual management, né, sempre atenção em relação à questão política, né, mas eu acho que ela está blindada, permanece assim, mas sempre, por falar atenção, por esse é um aspecto que é determinante para a gente continuar ou não no papel. Tá? Gereissat, que vocês bem sabem, né, é a holding de uns ativos do Iguatemi, né, que a gente considera um dos melhores ativos de shopping do Brasil. Né? A gente está vendo a retomada? Está vendo? Não entendi. Como está a situação agora que está shopping? Sim, é uma retomada mais em U do que em V, tá? É uma retomada, mas a gente confia muito no Iguatemi, porque que acontece? O público dele é muito seleto, né? Então, o grande problema do Iguatemi eram as portas fechadas. Na medida que você abre as portas, né, o público que é endinheirado e a crise pouco afeta, né, ele volta, né? Ele volta e exatamente o Iguatemi tem essa proposta de entregar um plano, né, de segurança, de biossegurança muito efetivo. Né? Provavelmente você vai se sentir muito mais seguro no shopping Iguatemi, no JK, do que num shopping, vamos dizer assim, não tão premium, vamos dizer assim. Tá? Ali você vê que toda a questão de segurança, principalmente nos protocolos, é muito forte. Tá? Então, provavelmente você vai estar mais seguro no Iguatemi do que em casa. Né? Com um ar-condicionado, com escadas rolantes, como é que chama? Com esterilização em raios ultravioleta, né? Um controle de temperatura por raio infravermelho, ou seja, todas as pessoas que tiverem febre não vão entrar no shopping, entendeu? Porque eles vão ver pela uma câmera infravermelho, né, se você está ou não acima da temperatura. Então, realmente, só vai entrar ali quem tiver são,
Daqui a pouco vai ter que ter o passaporte de saúde. Só entra no Iguatemi com o passaporte de saúde, o exame do Covid feito. Mas é isso. Então, a gente entende que na medida que haja uma reabertura paulatina aí agora dos restaurantes, né, que já começaram, né, o fluxo começa a voltar e a normalidade, principalmente a segurança, né, por parte dos consumidores. E aí a gente entende que deverá haver a retomada aí paulatina, mais em U do que em V, tá, dos shoppings. Mas, como eu disse anteriormente, né, é um shopping premium, né, ligado à sofisticação, ligado ao luxo. Tem uma alternativa que é o seu e-commerce, através do Iguatemi 365, que agora está se expandindo para mais 5 capitais, né, principalmente aquelas ao sul, né, Porto Alegre e Curitiba, se eu não me engano, e 3 no centro-oeste, onde a riqueza está sendo espraiada. Então, acho que Cuiabá, Goiânia, Brasília, né, são as cidades que o Iguatemi 365 começa a atender, né, onde você tem a oportunidade, né, de fazer uma compra por todas as lojas, né, que como se você estivesse efetivamente no shopping, fecha um carrinho só e manda pelo correio a entrega dessa compra toda para o teu endereço. Então, acho que é muito interessante. Eles tiveram um crescimento muito grande nesse período, em função exatamente do fechamento, e eu acho que desencadeou um processo novo aí dessa multicanalidade, né? Tanto o shopping aberto, né, o shopping físico, quanto esse canal do e-commerce chamado Iguatemi 365. Porque acho que a última vez que a gente conversamos, você estava mais preocupado com as lojas, em vez do restaurante, do cinema, que sempre vai ter doce de gente. Foi realmente assim que as lojas que estão sofrendo mais? Sim, a gente, principalmente as lojas da cadeia de moda feminina, né? A gente realmente ligou um alerta muito grande, principalmente porque essas cadeias de varejo, elas se destruturaram, né? Você imagina, eu quero ver como é que será o resultado de lojas Renner, uma lojas Renner, principalmente as empresas que importavam muito, né? Faziam muita importação, né? De vestuário, né? Como é que vai ser isso daqui para frente, principalmente com o dólar lá em cima? Se elas criaram alguma alternativa de substituição de cadeias aqui internas nacionalizadas, a gente sabe que a Guararapes tem, né, isso, mas não sei se é na sua totalidade. Tá? Vamos ver como é que isso vai se comportar, né? Como é que essas cadeias vão sobreviver com essa nova realidade, né? Mas, como eu te falei, houve uma situação mais amena. Então, estamos numa situação mais amena hoje, né? Mas, claro que sempre com um sinal de alerta ligado. Mas o que eu falo, a gente entende que dentro dos shoppings, o Iguatemi deve se tornar aí, mais resiliente, né? Então, a gente Vamos sofrer entende aí menos que... do que as outras. Exatamente. Então, vamos seguir. A gente, como eu falei, a gente tinha uma posição maior no Iguatemi, era uma das nossas maiores posições. Hoje, ele está aí na casa aí dos 7% a 8%, tá? Atualizando aqui essa planilha. Bom, Tupi é outra empresa também que a gente tem muita expectativa, principalmente pelo movimento que ela fez recente, né, da compra de uma empresa chamada Texit, né, do grupo Fiat Chrysler. Hoje, com essa compra, né, com essa aquisição, ela passa a ter 10% da produção mundial, né, de blocos e cabeçotes de motores. Né? A gente sempre pensa em bloco e cabeçote, lembra de uma coisa meio antiga, suja, medieval, mas na realidade hoje é um bem de capital muito importante, principalmente para atender a geração de energia, né? A Tupi está muito focada nesse aspecto, né? E esse movimento também, tanto para atender a indústria de veículos leves e pesados, né? Principalmente vans, né? Que estão atendendo aí ao e-commerce, né? A gente sabe que o motor na combustão a diesel ele é mais eficiente para essa função e provavelmente para quando ele estiver transformado efetivamente num gerador elétrico, né? Usando aí a tecnologia dos carros híbridos. A gente entende que a Tupi está na ponta no desenvolvimento aí de motores nesse sentido. Tá? O mais interessante também colocar, Samuel, aqui é a percepção da Tupi em relação ao movimento que as montadoras estão fazendo, que é a terceirização da fabricação dos motores. É aí que a gente entende a questão da criação de valor. Tá? Então, dados da própria Tupi, né? Hoje um bloco fundido, né, que hoje a Tupi é uma fundição, né, hoje um bloco fundido de um motor
de caminhão custa R$3.000. Tá? Este mesmo motor montado, né, custa 30 mil, 10 vezes mais. Tá? Então, é isso que é o processo de agregar valor a um produto. Você imaginar que a Tupy está num processo de se transformar de uma fundição para uma montadora de motor, e quais são os efeitos disso. Só que isso não acontece de um dia para o outro, isso é um processo. Né? O que a gente convida todos, quando investirem conosco, é de participar desses processos de criação de valor ao longo do tempo, né? E lastrear a sua poupança, né, a esses processos de construção de valor. Por isso que precisamos estar atentos constantemente, né, a quem manda na empresa, a quem decide, para saber quais são os produtos que estão sendo desenvolvidos hoje e que serão referência daqui a 2, 3, 4 anos. Né? Essa é sempre uma história que a gente conta em relação à Metal Leve, né, que há 5 anos atrás, né, a gente foi visitar o centro de tecnologia deles e eles estavam desenvolvendo o que hoje é uma realidade, que são os motores de 3 cilindros. Né? Naquela época, eles estavam sendo desenvolvidos para se tornar uma realidade hoje. Né? Hoje, o principal carro mais vendido do Brasil, o Chevrolet Onix, é um motor de 3 cilindros. Né? E outra coisa importante, a tecnologia que é embarcada. Né? Hoje, um motor de 3 cilindros gera 120 cavalos. Né? Os primeiros motores de 1.0 que foram lançados no Brasil, com 4 cilindros geravam 40. Então, você vê o desenvolvimento tecnológico, né, de eficiência em termos de motores, uma tecnologia que não vai poder ser jogada no lixo, mesmo com o advento dos motores elétricos. Né? Lembrando o seguinte, que eles passam de força motriz para força geradora, eles passam a carregar a bateria que fará parte deste carro híbrido. É essa que eles entendem que será a nova tendência, né? Os carros elétricos / híbridos, né? Pegando o melhor de cada tecnologia, não um carro totalmente 100% elétrico, mas usando desse carregador móvel, né? Baseado no motor, né? Um gerador elétrico, né? Extremamente eficiente, pequeno, com baixo peso, né? E que essa deve ser a solução para os carros e veículos daqui para frente. Tá? A gente falou a última vez, né? Você acha que o futuro vai ser uma coisa híbrida, não só de gasolina, não só de carro elétrico. É isso, essa é a ideia, e não sou eu quem digo, são essas empresas, né? A MAHLE Metal Leve, lembrando que a MAHLE, né, é do grande grupo MAHLE, um líder mundial, né? E o que é interessante também, inclusive a gente escreveu isso num post nosso no blog Fora do Radar, falando exatamente que talvez a solução não seja única, seja regionalizada. O que é uma solução para o Brasil, né, de ter um carro híbrido, principalmente a etanol, né? Você imagina um carro que provavelmente não vai poluir quase nada, né? Porque o etanol ele tem baixíssimo nível de poluição, né? E a gente, ao mesmo tempo, não desperdiça toda essa infraestrutura, esse investimento em infraestrutura que foi construído na distribuição de combustível Brasil afora. Você imagina você passear com seu carro elétrico, né? E chegar num fim de mundo que não tem um cabo de energia, né? Mas provavelmente vai ter um posto da Petrobras no meio do nada, lá com gasolina e o etanol. É muito tempo para frente, né? Porque não só tipo de ter um carro elétrico, tem que ter infraestrutura. Onde você Sim. vai carregar o carro? Exatamente. Porque... E o que a gente comentou na outra ocasião, né, Samuel? Você imagina o tanto de indianos que vão querer ainda ter sua motoquinha, né? E vão ter que encher de tanquinho de gasolina. Então, você imagina o quanto ainda vai ter que vender de gasolina, etanol, / diesel, que for aí, né, de combustíveis fósseis. Né? Então, tem um mundo ainda querendo consumir, né, essa tecnologia. E provavelmente a tecnologia do 100% híbrido ficará para a Europa, principalmente ali na movimentação nas cidades. Né? E a vantagem do híbrido é essa, né, que provavelmente entrando nas cidades europeias, você vai ser obrigado a só rodar no elétrico. Né? Lá já as coisas estão... Alemanha, com certeza. Eu vi sistemas que eles têm agora na Alemanha, tem uma empresa, acho que de Israel, SolarEdge, que eles fazem os sistemas solares. Tem um sistema de recarregar o carro dentro do seu garagem, da sua bateria que vem do sol. Uma coisa incrível. Não, exatamente. Não, e o custo disso, né, tende a zero. O custo da energia tende a zero, né? Então, é só o custo de instalação que vai tender a zero, né? Então é muito interessante.
Bom, vamos falar agora de Oi, né? Essa Oi acho que é a empresa mais polêmica da carteira, né? Então, aquilo que eu sempre falei nessa moça, se você falasse de Oi para mim há 1 ano e meio atrás, talvez a gente nem conversaria, mas na medida em que há efetivamente um plano de investimento, principalmente uma pessoa certa para tocar esse plano, que é o Rodrigo Abreu e a sua equipe, a gente entende que vale a pena correr esse risco e apostar nessa possibilidade. Como a gente colocou, a Oi hoje tem um plano de investimento, né, para se tornar a maior empresa de fibra ótica do Brasil. Né? A fibra ótica hoje, como todo mundo já bem sabe, né, principalmente após a pandemia, é um serviço essencial, é tão essencial hoje quanto água e energia elétrica, né? Porque sem a fibra ótica, provavelmente a gente não estaria fazendo esse tipo de evento e tantos outros que estão sendo feitos, né? Gerando Eu eficiência. imagino Né? para frente agora vão sair todas essas óculos de mixed reality, augmented reality, Exatamente. mas que sem ter infraestrutura eles nem podem vender ainda. Exatamente. Aí você imaginar que o Brasil, né, só estará na nova era na medida em que tem uma infraestrutura, né, de fibra ótica instalada Brasil afora nesse continente, né? Eu acho que a Oi tem uma grande chance aí na medida em que equalize a sua questão aí financeira, principalmente com os credores antigos, né, e ela saia, né, dessa amarra, né, relativa à recuperação judicial. A gente entende aí que com a venda aí desses ativos todos, ela saindo da recuperação judicial, aí começa uma nova história. Né? A gente limitou o nosso tamanho a 5%, né, da posição, exatamente porque por conta dessas incertezas relativas à Assembleia Geral de Credores. Na medida em que essa amarra saia, né, essa bola de ferro saia da Oi, a gente entende que existe uma possibilidade de crescimento muito grande, principalmente com a abertura aí dos investimentos na empresa Infraco, que será responsável pela instalação de fibra, praticamente aí dobrando o plano inicial do Rodrigo Abreu, que era levar a fibra para 16 milhões de pessoas. Com a abertura, poderemos chegar a 32 milhões de pessoas aptas a receber esse serviço. E, a partir daí, a gente efetivamente tem o processo de modernização do Brasil, de digitalização, de levar o carro autônomo, a rede 5G, tudo é decorrência, né, a internet das coisas, né? Então a gente imagina aí que o Brasil entra aí na nova era a partir do investimento nessa infraestrutura extremamente necessária para dar o passo aí para entrarmos efetivamente no futuro. Então nós entendemos que a Oi seja esse caminho, esse veículo, principalmente pela quantidade de cabos, né? Ela é hoje a empresa que tem a maior quantidade de cabos, tem quase 400 mil quilômetros de cabos. O segundo colocado, se não me engano, tem 60 mil. Uma coisa assim absurda. É absurdo. Tá? Então, é realmente um ativo valiosíssimo. Vamos ficar atentos. Vocês viram só da precificação, né? Principalmente por quem conhece o negócio. Né? Você viu TIM, Oi e Vivo já fizeram oferta, né? Só pela parte móvel. Vocês já viram os bids que estão sendo já colocados pela parte de infra. Então, tem muito valor aí para ser destravado e, finalmente, o mercado começa a reconhecer isso. Tá? Essa pipocada que teve aí, quase chegando a R$ 2, já é uma sinalização de que realmente há muito valor na empresa. Está virando. Exatamente. Marco Polo é uma empresa também que sofreu demais, mas empresa líder no seu setor, principalmente de ônibus rodoviários e urbanos. Né? A gente entende que há uma oportunidade tanto nos dois setores, principalmente no urbano, uma vez que com os novos protocolos de distanciamento, não será mais possível ver aquelas aglomerações dentro dos veículos. Né? Provavelmente a solução vai ter que comprar mais ônibus para botar à disposição da população. Né? E na parte de rodoviários, a gente viu uma solução, principalmente aí da plataforma BioSafe, né? onde a Marco Polo lançou um novo modelo de ônibus, principalmente com fileiras únicas de bancos, né? individuais, exatamente para manter o distanciamento, criando um novo padrão, né? para a indústria. Né? Exatamente é o papel de uma empresa líder, né? de se colocar sempre à frente na sua indústria, e a gente entende que provavelmente será um novo modelo de ônibus rodoviário daqui para frente. Também com todos os protocolos de biossegurança, higienização em UV e tudo mais, a vaporização de um fog, né, que de alguma forma esteriliza, matando 99% dos germes. Então, de alguma forma, a Marco Polo está antenada e está indo muito bem, soltou o resultado também, se passou pela crise aí de forma louvável, né, exatamente pela capacidade, pela ciclicalidade. Essas empresas que têm unidades lá fora perceberam mais rápido do que as que não têm, né, que a gravidade da complexidade
do que vinha aí pela frente, e elas rapidamente, né, seguraram os investimentos, né, principalmente preservando caixa, né, controlando a compra de estoque, exatamente sabendo que vinha um tsunami grande. A vantagem dessas empresas que têm unidades lá fora é que elas têm um binóculo, elas conseguem enxergar mais longe, né, a vinda aí de um problema como foi a Covid. Tá? Mali Metal Leve a gente já comentou, né? A Profarma, né, uma empresa, a nossa única empresa de varejo efetivo, né, varejo farmacêutico, aquela que a gente entende que efetivamente há triggers, né, de crescimento, principalmente pelo envelhecimento da população brasileira, né, e pelo uso contínuo de medicamentos. A gente entende que a Profarma é um veículo interessante pelo fato de ser uma empresa integrada, ter tanto distribuição no nacional de medicamentos quanto uma rede de varejo própria, que agora está sendo com o IPO, com a Demil, que está sendo lançado agora, né, com o Demil, que de alguma forma trava também valor, né, então ela está na expectativa aí de captar entre 400 e 450 milhões de reais. Isso, de alguma forma, deu um bust, né, no valor da ação, né, porque ela estava praticamente nestes valores, né, com a pandemia. Né, então, de alguma forma, é interessante. Nós vemos aí com grande satisfação esse movimento, e esse dinheiro provavelmente será usado para abater dívidas e para um projeto de crescimento baseado em farmácias populares aí. A área das farmácias são no Rio de Janeiro, tá certo? Tem a Drogas Mil e Farmalife muito presentes no Rio de Janeiro, né? Tem a Rosário, que é muito forte no Centro-Oeste, tá? E a Tamoio, que é um padrão mais popular também, que faz esse meio campo. Mas é interessante exatamente isso, esse modelo popular, né, que eles estão se especializando, é que está vigorando, que está prosperando mais, com níveis de rentabilidade muito bons, inclusive comparáveis aí com a Raia Drogasil. Então, a gente está muito, vamos dizer assim, entusiasmado com esse modelo, e a gente entende também que estamos aí diante de um dos grandes upsides da carteira. Tá? Para fechar, Banco do Brasil, né, essa é uma empresa que a gente, é a novidade do mês também, a gente resolveu sair do papel, e eu vou explicar por quê. Tá? O grande trigger do papel era a sua privatização. Com a saída do Novais, a gente percebeu ali uma sinalização de que o banco não será mais privatizado e que provavelmente a senha política pode começar a atuar sobre ele novamente. Né? A gente está vendo aí, isso é uma seara que a gente não gosta de entrar, que é questão política, a gente não entende. O que eu falo, eu não comento jogo de pôquer, eu não sei quais são as cartas das pessoas. Né? Em política é pôquer, não dá para comentar. Né? Então, fala uma coisa, fazer outra. Exatamente. Então, é impossível de comentar. O que eu estou percebendo é o seguinte, né? A sinalização de um cara que estava lá para privatizar e saiu. Esse é um fato. Ele entrou no Banco do Brasil para privatizar o Banco do Brasil. Na medida em que não será mais privatizado, este era o nosso trigger, então não há mais motivo para ficar nele. E a gente tem muita preocupação em relação ao próprio Banco do Brasil. A gente está vendo, principalmente pelo dinamismo dos serviços financeiros, né? Você vê a própria Oi lançando contas digitais, né? Como é que o Banco do Brasil, sem ser privatizado, conseguirá sobreviver num ambiente como este? Né? Tendo que fazer... O Banco do Brasil tem agências enormes, cheias de funcionários. Eu vi hoje que eles estão vendendo bastante imóveis também. Né? Eles têm que fazer uma coisa com a concorrência. Exatamente. Mas a questão toda era que tinha que privatizar. Tinha que virar uma corporation, e provavelmente isso ficou em stand-by. Tá? Então, a gente entende que existem outras oportunidades. Vamos concentrar nos cases que a gente tem mais afinidade, e essa questão política sempre nos desagradou. Tá? Isso sempre foi uma espécie de filtro que a gente acabou relevando por conta de uma confiança em relação à política econômica, e principalmente ao Paulo Guedes. Na medida em que a pessoa que tinha entrado no Banco do Brasil para privatizar eu saio junto. Tá? Então, essa é uma explicação. Então, de alguma forma, Samuel, a gente acabou passando aí pela carteira, né? Espero que eu tenha sido claro e objetivo, né? Para expor aí os principais cases. Bom para os investidores verem também tipo a política do investimento, que o gestor está pensando sobre os ativos. Exatamente. Perguntas gerais, vocês
como você trabalha como um gestor, você começa para tipo top-down, começa a ver o cenário macroeconômico, depois começa a ver um setor que você acha interessante, e você depois começa a procurar as empresas dentro desse setor que você acha ou barato ou de A gente começa um pouquinho ao contrário. A gente entende de alguma forma que existe algumas características das empresas que compõem a nossa carteira. Principalmente, a gente precisa de empresas que têm algum destaque nos seus setores, né? Você vai ver, a Home é uma empresa que, para o mercado, é uma empresa, uma small cap, mas ela é líder num dos setores mais importantes da economia, que é bem de capital. Tá? Por uma circunstância de mercado, ela é uma small cap. Tá? Então, eu acho que aí que está a grande oportunidade. Na medida em que os indicadores macroeconômicos se ajustem, né, ela pode se tornar uma middle ou uma large cap, ela é circunstancial. Eu acho que está aí a grande sacada. A gente tem encontrar algumas características nas empresas, né, principalmente liderança, né, uma longevidade, né, um histórico, né, que é fundamental, aquilo que eu coloquei para vocês, né, e principalmente construir valor através de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, tanto de processos quanto de novos produtos. É aquilo que eu falei para vocês. Na Metal Leve, a gente conseguiu identificar, há 5 anos atrás, né, que ela ia desenvolver um produto que hoje é praticamente dominante, que são os motores de 3 cilindros. Né? A Home também, né, no meio da crise, investiu em uma nova linha de máquinas que realmente fez com que ela se salvasse, porque ela saiu da crise com uma linha renovada, exatamente dando esse benefício da questão da eficiência das máquinas, é produzir mais com menos. Né? Isso que é a definição de eficiência. Então, nós estamos atrás de empresas que criam e geram valor. Né? Um valor Que a gente consiga, de alguma forma, diferenciado. Exatamente. Né? Então, de alguma forma, esse é o mote que nós estamos atrás. É velho mesmo. Né? Porque em cima disso que a gente acredita, nós vamos construir riqueza. Né? E lastrear a sua poupança com isso é fundamental. A historinha que eu sempre conto, né, em relação à Home é o seguinte: uma empresa com 90 anos de história, como eu coloquei para vocês. Né? E em 1930, essa empresa fazia arado puxado por boi. Hoje ela faz máquinas com impressão em 3D e metal. Vocês imaginam ao longo de 90 anos nesse processo. E aí a gente brinca que se a gente conseguir ter uma máquina do tempo e voltasse a 1930 e que a Home, hipoteticamente, tivesse aberto capital a R$1, qual seria o valor dessa empresa hoje? Né? Quantas vezes seria maior? Né? E aí eu pergunto por um longo tempo. Né? Mas é isso que mostra qual é a estratégia do Warren Buffett, de vincular a sua poupança a empresas que efetivamente gerem valor no longo prazo. E por isso empresas com histórico, porque de alguma forma não é a garantia, lembrando sempre, o fato da Home existir há 90 anos não é a garantia que ela existirá mais 90, mas já é um bom pressuposto, é um bom currículo de que ela continuará existindo nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, que é o tempo necessário para você construir a sua poupança. Ótimo. A sua carteira nos últimos 10 anos, você sempre teve uma média de 10 a 15 ativos dentro da carteira ou depende... A ideia sempre foi essa, exatamente o tamanho da gestora sempre foi uma gestora enxuta. Então, a gente também não pode aumentar o número de ações e também, de alguma forma, se a gente efetivamente acredita, né, a gente tem que, de alguma forma, concentrar, sempre seguindo a linha do Graham, no mínimo de 10, no máximo de 30. Tá? Assim, porque é difícil com muito ativos para... Você acaba diversificando e aquilo. Você, quando você diversifica, você acaba não sabendo o que você está fazendo. Né? Então, ficam muitos ativos na carteira para você acompanhar, fica muito difícil. Então, a gente entende que essa estratégia de concentrar neste momento, que pode mudar, tá? Como eu falo, é um mínimo de 10 e um máximo de 30. Tá? Eu acho que essa é uma lógica de tamanho de diversificação interessante. Fantástico. Só outra pergunta. Tipo, quando você acha uma empresa, te dá uma coisa que você achou um pedaço de ouro no chão quando acha aquela empresa.
fabricando... Essa é a sensação que a gente tem quando a gente descobre. A frustração é quando só você acha, né? Então, todo mundo, você acha que está com um pedaço de ouro, mas ninguém dá valor. Então, esse é o nosso trabalho. Eu te agradeço demais, né, a oportunidade de estar fazendo esse vídeo, exatamente porque um dos trabalhos que a gente está fazendo aqui é identificar valor. Talvez pouca gente do teu público, né, saiba o que é uma Home, sabe o que é uma Rodobem, sabe o que é uma Tupi, né, uma malha metal leve que elas fazem, mas são empresas que estão aí, ó, trabalhando há muito tempo, né, gerando valor, e às vezes passa batido para a maioria das pessoas. Essa é a coisa que eu falo com muitos investidores aqui, que cada um tem um jeito de investir, né? Mas tem perfil. Alguns eles gostam fundamentalista, outros gostam da análise técnica, mas também você pode seguir as gráficos todos os dias, mas atrás disso tem uma empresa. Se não tem uma empresa, esses gráficos não existem. Exatamente. Então, é também o jogo de escolher as empresas boas, procurar as empresas boas. Dá um pouquinho mais de trabalho, né, Samuel? Dá um pouquinho mais de trabalho e às vezes as pessoas não querem, né? Então, fica mais fácil às vezes, mas eu falo, é um trabalho realmente muito... Não, de muita dedicação, tem que estar muito a par, mas realmente, como você falou, quando a gente descobre que a empresa está trabalhando e está gerando valor e você consegue enxergar isso, realmente é fantástico. A vontade é você querer contar para todo mundo. Claro, depois que você investiu, né? Obviamente. Antes, compra sua participação e depois conta. Ótimo, João Paulo. Maravilha, Samuel.